Olá! Hoje nós vamos trabalhar com um assunto que é bastante interessante. É a sintaxe da nossa língua. A língua é uma instituição bastante complexa. Para que possamos conhecê-la e utilizá-la na forma culta principalmente, torna-se necessário o desdobramento de seu estudo, tendo em vista aspectos diferentes. Assim, pela morfologia, nós vamos estudar a forma das palavras, o gênero, a derivação, os termos que nascem a partir de outros mais primitivos, além de outros fatos da língua. A sintaxe, que é outro aspecto do estudo da língua, ocupa-se dos padrões estruturais vigentes na língua, motivados pelas relações recíprocas dos termos na oração e das orações no texto. O que é que isto significa? Como devemos organizar as palavras para estruturar uma oração que seja clara, que seja compreensível. A nomenclatura gramatical brasileira, que regula esse estudo da língua, divide a sintaxe em 3 partes. Uma que é chamada sintaxe de regência, nominal e verbal. Constitui a associação dos vocábulos de acordo com a sua função sintática na oração. Uma outra sintaxe que é de concordância, também nominal e verbal, que vai cuidar da concordância dos vocábulos de acordo com certos princípios fixados na língua, quem concorda com quem dentro da oração. A outra área da sintaxe é a de colocação, significa a ordem que os vocábulos devem se apresentar de acordo com a sua função sintática e importância na comunhão das ideias. Nós sabemos que a oração constitui a menor unidade de sentido do discurso e encerra um propósito definido. Isto significa que nós, ao falarmos e ao escrevermos, não falamos por palavras isoladas, nem escrevemos por palavras isoladas. Nós nos manifestamos pela linguagem através de orações e, mais ainda, através dos textos que são formados pelo encadeamento dessas orações. Uma oração na nossa língua pode ser nominal quando destituída de verbos, como, por exemplo, fogo, alguém respondendo a outro, sim, João, são chamadas de frases ou situacionais ou estruturas menores, pois elas não têm verbos. Ou uma oração pode ser verbal, quando construída com verbo. Por exemplo, a proteção à imagem se solidificou em diversas nações. Preferencialmente são denominadas orações. As orações podem ser absolutas, isto é, elas serão construídas em torno de um só verbo, ou constituídas de um só período. Nesses casos, a oração pode ser chamada declarativa ou assertiva, é a declaração daquilo que nós observamos ou pensamos. É possível também nós termos declarativas negativas. Por exemplo, se eu digo, a audiência já começou, eu tenho aí uma oração absoluta, assertiva. Podemos ter uma oração que é chamada de interrogativa. É sempre a pergunta que nós fazemos sobre algo que desejamos saber. Por exemplo, o réu já foi interrogado? A oração pode ainda ser imperativa ou mostrar uma ordem, uma súplica, um desejo, o pedido para que algo aconteça ou deixe de acontecer. Por exemplo, se eu digo, sê forte, entusiasmando alguém, ou dou uma ordem, feche a porta. A oração pode ainda ser exclamativa. É aquela que vai mostrar o nosso estado emotivo, quer de dor, de alegria, de espanto, de surpresa, de elogio ou até de desdém. Quando eu digo, por exemplo, que lindo dia, ou então que susto levei, essas orações são exclamativas. As orações podem se agrupar, formando também períodos compostos por coerção, por subordinação ou ainda períodos chamados mistos. Ao construir orações, o falante tem a liberdade de escolher os vocábulos para constituí-las,
mas ele não pode criar a estrutura em que esses vocábulos se combinam, pois essas estruturas oracionais obedecem a certos modelos formais, constituindo os chamados padrões estruturais. Vamos agora acompanhar quais são os termos que constituem a oração da língua portuguesa e quais os modelos formais que a oração deve seguir. Se alguém se expressar, por exemplo, da seguinte forma, com certeza os leitores terão dificuldade de compreender a mensagem. Vejam esse exemplo. Da pessoa ou a reprodução plástica, imagem física ou é mecânica, só o vultus não. Deu para entendermos alguma coisa? Embora não haja nenhuma palavra escrita incorretamente neste exemplo, não podemos considerar esse agrupamento de palavras como uma oração, pois ela não forma uma unidade de sentido e nem tem um propósito definido. Isto é, não sabemos de quem ou de que objeto estamos falando alguma coisa. Isso significa que os termos da oração precisam ser dispostos de forma a constituir uma unidade de significação. E para isso, os termos que a formam devem ocupar uma posição adequada na estrutura da oração. Dessa maneira, se organizarmos o grupo de palavras do exemplo anterior, poderemos agora sim compreendê-lo como uma oração. Portanto, contendo sentido. Vejam como ficou diferente. Imagem não é só o vultus ou a reprodução plástica, física ou mecânica da pessoa. Teve uma organização que foi possível levar à compreensão do que está sendo dito. Além da organização, as palavras que compõem a oração devem manter relações de regência e de concordância entre elas, segundo as normas da língua culta. O que vêm a ser essas relações de regência e concordância? Uma determinada palavra precisa de um complemento e ela deve concordar em gênero, em número e grau com a outra palavra que está próxima dela. Nesta aula, nós vamos reconhecer os termos que formam a estrutura da oração. Esse reconhecimento não é em vão, ele é muito importante, pois saber, por exemplo, quem é o sujeito, quem é o predicado de uma oração, nos ajudará a redigir sem erros de concordância e regência verbais e sem erros, principalmente, no uso da famosa vírgula. Nas aulas seguintes, trabalharemos com a regência e a concordância entre esses termos. Começamos a falar dos termos chamados essenciais. Primeiro paremos um pouco e vamos pensar o que é a essência de alguma coisa. A essência, em palavras simples, significa aquilo sem o qual aquele ser não é o que ele é. Isto é, eu preciso da essência para que a oração seja a oração. Os termos essenciais, portanto, são aqueles sem os quais a oração não existe. São eles o sujeito e o predicado. O que é o sujeito numa oração? Sujeito não é um indivíduo qualquer. Ele é gramaticalmente um termo essencial da oração que indica o ser de quem se diz alguma coisa. É o que nós chamamos o tópico da comunicação. Ele pode ser de vários tipos. Por exemplo, eu tenho um sujeito que é simples, que é constituído de um só núcleo, é um só termo, é uma só palavra que ocupa essa posição do sujeito. Vejam alguns exemplos. A família sofreu importantes transformações no século passado. O nosso sujeito é a família. A ética exige a aproximação da lei aos valores da dignidade humana. O nosso sujeito é a ética. Pode ser também composto. Ele será, portanto, constituído de 2 ou mais núcleos, isto é, 2 ou mais palavras vão exercer essa função de sujeito. Vejam os exemplos. A ética e a moral, embora consideradas distintas, têm os mesmos propósitos. Eu tenho 2 núcleos, a ética e a moral. Vejam o próximo. O mundo globalizado, a livre concorrência, o domínio do crédito por grandes grupos econômicos e a manipulação dos meios de marketing
geraram um grande impacto no direito contratual. Vejam quantos núcleos eu tive constituindo o sujeito desta oração. O sujeito pode ser ainda chamado de subentendido. É o sujeito que normalmente as pessoas chamam de oculto. Ele não é oculto, ele está presente na terminação verbal. Ele é facilmente identificável por essa terminação. Por exemplo, se eu digo, falávamos sobre a crise econômica, a terminação verbal falávamos já nos diz que se trata da primeira pessoa do plural. Cuidando expressamente do princípio da boa-fé, registramos vários dispositivos no Código Civil. Veja, o próprio verbo registramos já me indica que se trata de nós, a primeira pessoa do plural. Veja um outro exemplo. Lembro também que na hipótese contrária, acolhida pela legislação, esse princípio não pode ser aplicado. O lembro-me bem ou lembro apenas indica a primeira pessoa. Um tipo de sujeito que costuma dar algum problema é o chamado sujeito indeterminado. Esse sujeito existe. A oração não é sem sujeito. O sujeito existe, mas por alguma razão ou não se quer ou não se pode identificá-lo. Na língua portuguesa, há apenas duas formas de nós indeterminarmos o sujeito. E são formas gramaticais. Ou eu indetermino o sujeito com o verbo na terceira pessoa do plural, por exemplo, bateram à porta, sequestraram um comerciante, existia um sujeito ali, vejam, roubaram o carro, alguém roubou o carro, mas eu não sei quem foi ou não posso determinar isso. Então, essa é a primeira forma de nós indeterminarmos o sujeito na nossa língua. A segunda forma é com o verbo já na terceira pessoa do singular, mais o pronome pessoal oblíquo de terceira pessoa, que é o se. Por exemplo, vive-se bem aqui. Eu sei que alguém vive bem aqui, mas eu não sei quem é, não quero determinar, não posso determinar, mas o sujeito existe. Come-se bem nesse restaurante. Precisa-se de empregado. Alguém precisa de empregado, mas eu não sei de quem se trata. O sujeito, nesse caso, é chamado, portanto, de sujeito indeterminado. Há orações na língua portuguesa que não apresentam sujeito. A nomenclatura gramatical brasileira não abriga a expressão sujeito inexistente como querem alguns. A oração não vai apresentar sujeito nos seguintes casos. Por exemplo, com verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, trovejar, nevar, anoitecer. Nós não temos a quem atribuir essas ações da natureza. Então, o local do sujeito não aparece. Nós dizemos apenas chove, anoitece. Outro caso em que a oração não tem sujeito, e esse é muito importante, porque há muitos problemas envolvendo a concordância deste verbo nas orações, é com o verbo haver, quando ele significar existir. Vejam aí, não há dúvida de que as relações de trabalho sofreram grandes modificações com o advento da informática. Não há sujeito nessa oração. Veja um outro exemplo. Não há dúvidas de que as relações de trabalho. Vejam que eu usei a relação de trabalho e agora as relações de trabalho, dúvidas e dúvida. O verbo não se altera, porque ele não tem sujeito, ele não precisa concordar com absolutamente ninguém. Então, não há dúvidas de que as relações de trabalho sofreram grandes modificações com o advento da informática. Veja um outro exemplo. Houve várias rebeliões na FEBEM neste início de ano. No futuro, haverá revisões no Código Civil. Vejam, com os verbos haver, fazer e ser, indicando tempo, também as orações não apresentam sujeito. Veja alguns exemplos. Há 2 anos foi promulgado o novo Código Civil. Faz 5 dias que chove e não fazem, como muita gente diz. É tarde demais para lamentações.
era ao anoitecer de um dia de setembro. Uma observação que é muito importante é a seguinte: a função de sujeito das orações pode ser desempenhada por várias classes de palavras. Por exemplo, por substantivos, por pronomes pessoais do caso reto, ou chamado também sujeito, o eu, o tu, o ele, o nós, ou por qualquer palavra, desde que substantivada, isto é, tornada substantivo, ou então pelas orações subordinadas, substantivas, subjetivas. O predicado é o segundo termo mais importante ou essencial da oração. É aquilo que se diz do sujeito. Nós dizemos que ele é o comentário da comunicação. Nós temos o predicado nominal quando o núcleo do predicado não é um verbo, mas um nome. Nome significa um substantivo ou um adjetivo. É o famoso predicativo do sujeito, que vai se ligar ao sujeito pelo verbo de ligação. Vejam, por exemplo, a legislação trabalhista é fruto da evolução histórica e continua a oração. O nosso predicado é o verbo de ligação, mas o núcleo do predicado é o fruto da evolução histórica, que é o predicativo do sujeito, que é a parte mais importante da oração com o predicado nominal. Vejam outro exemplo: a nova legislação sobre o assunto parece conciliadora de antigas opiniões divergentes. Aí o verbo de ligação é o parece. O outro tipo de predicado que nós temos é o predicado verbal. Aí sim, o núcleo do predicado é um verbo que indica uma ação que o sujeito pratica ou pode sofrer. Vejam, por exemplo, o sistema normativo destina ao polo hipossuficiente uma proteção maior na relação jurídica de direito material trabalhista. Nós temos o verbo destina, entendemos a necessidade de compreender os elementos caracterizadores. O verbo entendemos. O autor expõe as duas teses conflitantes, o verbo expor. Aí sim, o núcleo é um próprio verbo, portanto o predicado nesses casos é verbal. Um terceiro tipo de predicado que a língua portuguesa nos oferece é o predicado chamado verbo nominal. Quando isso acontece? Quando o predicado apresenta dois núcleos, um deles é verbal e o outro é nominal. Vejam alguns exemplos de verbos que pedem um predicado do sujeito ou então do objeto. José estudou doente. Nós temos aí um verbo, que é um verbo de ação, José estudou, e temos um predicativo do sujeito que é doente. Nós temos nessa frase dois núcleos para o predicado, um verbal estudou e um nominal doente. Vejam o caso de Pedro considera-se culpado. A mesma coisa, eu tenho um verbo que é considera, que é o núcleo verbal, e culpado, que aí não será mais predicativo do sujeito, mas do objeto. Outro exemplo, o valente guerreiro chegou atrasado. Nós temos um núcleo verbal chegou e atrasado, que se refere ao sujeito, é predicativo do sujeito. Vejam mais um exemplo com predicativo do sujeito, mais um predicado verbo nominal. O professor elogiou-o admirado. Eu tenho o verbo elogiar, mas admirado refere-se ao sujeito. Há verbos com os quais nós podemos ter um predicado verbo nominal com predicativo do objeto. Vejam alguns exemplos. A dor torna os homens mais sensatos. Eu tenho aí um predicativo do objeto. Elegeram-no presidente do Grêmio Estudantil. A mesma coisa. Elegeram é o núcleo verbal e presidente do Grêmio Estudantil é o predicativo do objeto direto. Nomearam-no secretário. É o mesmo tipo de exemplo. Chamavam Brasília a capital da esperança. Mesmo tipo. Imaginei-o bem mais disposto. Eu tenho o verbo e o predicativo do objeto. Considerei-o sempre um aluno dedicado. A mesma coisa. Ou considero-o aprovado. Também predicativo do objeto direto. Algo que eu julgo de bastante importância é nós conhecermos os verbos quanto à predicação deles, isto é, qual é o tipo de complemento que os verbos exigem.
Há verbos na nossa língua que são chamados de ligação, todos conhecem. Eles vão indicar um estado em que os sujeitos se encontram, uma condição em que está esse sujeito. Os principais verbos de ligação que nós temos são o verbo ser, o verbo estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer, tornar-se, que vão constituir os predicados nominais. Os outros verbos são chamados verbos de ação. Eles exprimem as ações que o sujeito pode praticar ou pode sofrer. Eles vão variar conforme o tipo de complemento que eles exigem. Nos verbos intransitivos, o significado da ação já está completa no próprio verbo. Não há necessidade de nenhuma palavra para completar-lhe o sentido. Vejam, por exemplo, a audiência terminou. O verbo terminar já indica tudo que nós precisamos saber para compreender a ação que está sendo praticada. A vítima morreu. O verbo é intransitivo. Seu direito de pleitear prescreveu. O verbo também é intransitivo. Outros verbos, contudo, são transitivos diretos. Isto significa que uma parte do significado do verbo está no próprio verbo, mas ele necessita de uma palavra que complemente esse significado. Serão os complementos verbais, que veremos logo adiante, o objeto direto e o objeto indireto. Por exemplo, eles discutiam a proposta. Eu tenho o verbo discutir, que tem uma significação nele mesmo, mas eu preciso de uma palavra que complemente esse significado. Discutiam alguma coisa, a proposta. Outro exemplo, a manipulação genética envolve riscos e uma séria afronta à dignidade humana. Envolve alguma coisa, eu preciso de um complemento. A doutrina pátria estabelece duas modalidades de domicílio. Estabelece alguma coisa. Há verbos na nossa língua que são chamados transitivos indiretos. Necessariamente poderíamos ter apenas verbos transitivos, alguns que pedem preposição e outros não. O que diferencia o verbo transitivo indireto é justamente a necessidade de uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Por isso ele é chamado de objeto indireto, ou verbo que pede esse objeto transitivo indireto. Vejam pelos exemplos. Ninguém pode renunciar ao seu estado de filho ou à sua nacionalidade. Quem não pode renunciar a alguma coisa. Existe aí uma preposição. Outro exemplo. A interrupção da prescrição depende, em regra, de um comportamento ativo do credor, isto é, depende de alguma coisa para completar a sua significação. Mais um exemplo, acompanhem. O legislador não se lembrou da necessidade de corrigir a redação do aludido dispositivo para adequá-lo ao novo sistema. Veja, o verbo lembrar-se de alguma coisa. Os verbos chamados transitivos diretos e indiretos já são outro tipo de verbos, são aqueles que precisam dos dois complementos para que a sua significação seja completa. Por exemplo, a nova legislação confere segurança ao consumidor, isto é, confere alguma coisa a alguém. Eu preciso dos dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Um outro exemplo, o serviço de atendimento da companhia aérea informou ao usuário o horário de seus voos. Eu tenho novamente os dois complementos. Além dos termos essenciais da oração, a oração na língua portuguesa apresenta termos que são chamados integrantes, isto é, eles aparecem, eles entram na formação da oração se solicitados por um outro termo na própria oração. Eles vão integrar, fazer com que a oração se torne um todo, um inteiro. Que complementos são esses? Primeiro, o complemento verbal, que nós já vimos um pouco, junto com os verbos transitivos diretos e indiretos. Serão o objeto direto e o objeto indireto.
São termos da oração que completam o significado de um verbo transitivo direto ou indireto. Constituem, geralmente, objeto direto dos verbos, ou o resultado da ação do verbo. Por exemplo, se eu digo, o maestro compôs uma magnífica sinfonia, o resultado da ação de compor será o meu objeto direto. Vai completar o significado do verbo. A delimitação do processo verbal, por exemplo, eu olhava o campo. Essa delimitação, o que é que eu olhava? O campo é o meu objeto direto. Um ser sobre o qual recai a ação do verbo é o meu objeto direto. Ele colheu os frutos do seu trabalho. Ele colheu o quê? Os frutos do seu trabalho. Um ser, por exemplo, em cujo proveito ou desproveito se realiza a ação verbal, mas que se exprime sem a interferência da preposição. Por exemplo, o policial prendeu um inocente. O inocente é o meu objeto direto. Ou então pode ainda ser objeto direto aquele ser a quem se dirige um sentimento. Romeu amou Julieta, é o objeto do sentimento, é o meu objeto direto. Ou então o conteúdo, o próprio conteúdo da ação verbal. Eles discutiram a proposta, o conteúdo é a proposta que foi discutida, é o objeto direto. Um espaço percorrido também pode ser o objeto direto. Por exemplo, atravessou a rua. Observem o seguinte, a função do objeto direto pode ser exercida por substantivos, pronomes pessoais oblíquos, como o meu, o teu, o seu, o os, o nos, o vos, ou ainda por qualquer palavra substantivada. Isto é, substantivada significa qualquer palavra da língua diante da qual eu coloco um artigo definido. Eu a torno um substantivo e pode exercer qualquer função própria do substantivo. Constituem objeto indireto, isto é, aquele complemento dos verbos transitivos indiretos. O ser, em cujo proveito ou desproveito se realiza a ação do verbo e que aparece necessariamente precedido de preposição. Por exemplo, dei um livro a ti. Esse a preposição, ti, o meu objeto indireto. Obedecemos às leis, eu tenho aí a preposição. Pode ser também objeto indireto a pessoa a quem pertence uma opinião. Por exemplo, para vocês, este homem agiu bem. Para vocês, é o meu objeto indireto. O ser interessado na ação do verbo também exerce a função de objeto indireto. Soltem-me esse inocente. O me é o meu objeto indireto. Observe o seguinte, a função do objeto indireto pode ser exercida do mesmo modo por substantivos, mas pelos pronomes oblíquos me, mim, te, ti, se, lhe, lhes, entre outros, ou ainda por qualquer palavra substantivada. Ainda nos termos integrantes da oração, teremos o complemento chamado complemento nominal. Esse complemento constitui um termo da oração que completa o significado de um substantivo, ou às vezes de um adjetivo, ou mesmo de um advérbio, como se essas palavras fossem verbos pedindo um complemento. Este complemento nominal se liga a elas por uma preposição. Por exemplo, vejam alguns exemplos de complementos nominais de adjetivos. Fiel aos seus princípios. Quem é fiel não é só fiel, é fiel a alguma coisa. Só que fiel não é verbo, é um adjetivo, mas ele pede um complemento nominal. Fiel aos seus princípios. Algo que seja prejudicial é prejudicial a alguma coisa. Vejam aí, prejudicial à saúde. Eu preciso do complemento nominal. Quem é contrário a alguma coisa. Contrário aos meus interesses. Aos meus interesses é o complemento nominal. Resistente ao frio é complemento nominal. Favorável aos meninos. Quem é favorável a alguma coisa. Devotada às artes, a mesma coisa. Ele sempre foi útil à sociedade. Quem é útil a alguma coisa. Vejam alguns exemplos de complemento nominal de substantivos. Ele fez referência ao Evangelho.
Quem faz referência a alguma coisa. A palavra referência é um substantivo, mas ela pede, ela exige um complemento nominal. Veja aí, o incitamento à coragem. Quem incita, incita a alguma coisa. O outro exemplo, alusão ao assunto. Quem faz alusão a alguma coisa, ao assunto. Se eu não coloco o complemento nominal, a minha oração está incompleta, porque esses termos exigem um complemento nominal. Veja a necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa, necessidade de segurança. Por exemplo, o outro, sua resposta ao professor foi brilhante. Ao professor é esse complemento nominal. Estaremos à espera de novidades. Quem está à espera de alguma coisa. Novidades, complemento nominal. Além disso, o complemento nominal pode vir completando o significado de algum advérbio. Vejam aí, contrariamente ao seu propósito. Quem é contrário a alguma coisa. Só que aí eu tenho a palavra contrário na forma de advérbio. Então, contrariamente ao seu propósito, independentemente da sua decisão. Da sua decisão é o complemento nominal. Além do horizonte, a mesma coisa. Longe do sertão, são advérbios que pedem um complemento, que no caso seria só de nomes, mas que cabe também para alguns advérbios. O outro termo, que é um termo integrante da oração, é chamado agente da voz passiva, ou simplesmente agente da passiva. É um termo da oração que indica, na voz passiva, evidentemente, aquele que praticou a ação. A voz passiva, muitas vezes, provoca algum tipo de distúrbio na concordância entre os termos da oração. Vamos recordar que na nossa língua, a voz passiva apresenta-se sob duas formas. Eu tenho uma voz passiva que é chamada analítica. O verbo vai estar na voz passiva, isto é, ele é conjugado junto com o verbo auxiliar ser, mais o particípio do verbo principal. Pelo exemplo, vocês compreenderão facilmente. Casa é vendida por alguém. Por exemplo, eu tenho aí voz passiva. O sujeito da voz passiva é casa, o verbo auxiliar é o é, vendida é o particípio. Casa é vendida por alguém. Por alguém seria o agente da passiva, aquele que pratica a ação. Vejam no plural, casas são vendidas por alguém. Fatores subjetivos e objetivos são inseridos por alguém nesses dois critérios relacionados às pessoas envolvidas. Outro exemplo com voz passiva analítica. A aplicabilidade da norma para os casamentos celebrados sob a égide da disposição anterior é discutida pelos doutrinadores. Veja, é discutida, é voz passiva. Uma expansão em grande escala do princípio da boa-fé em todos os campos do direito é identificada pela sociedade, voz passiva. O segundo tipo de voz passiva que nós temos é a voz passiva chamada sintética. Como é isso? O verbo vai se encontrar na forma da voz ativa, mas ele está acompanhado por um pronome se, que é denominado de índice de apassivação. É o típico caso daqueles famosos exemplos. Como é que eu digo? Vendem-se casas, vende-se casas. Vejam, a forma correta está aí. Vende-se casa ou vendem-se casas. Nesses exemplos, a palavra casa e a palavra casas são sujeitos da oração na voz passiva. E como sujeito, devem sim concordar com o seu verbo. Vejam mais alguns exemplos. Nesses dois critérios, inserem-se fatores subjetivos e objetivos. Vejam, fatores subjetivos e objetivos são sujeitos de inserem-se. Por isso, o verbo tem que estar no plural. Discute-se, outro exemplo, a aplicabilidade da norma. O que é que está sendo discutido? A aplicabilidade da norma é sujeito do verbo discute-se. Por isso, ele está no singular. Lendo o texto todo, vocês verão aí na apostila, discute-se a aplicabilidade da norma para os casamentos celebrados sob a égide da disposição anterior.
Identifica-se uma expansão em grande escala do princípio da boa-fé em todos os campos do direito. Uma observação que se faz necessária: na voz passiva sintética, normalmente, o agente da voz passiva está elíptico, isto é, ele não aparece na frase, mas sabe-se que alguém praticou essa ação, que é o agente da voz passiva. Outra importante informação: só é possível o emprego da voz passiva de verbos que sejam transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, por uma simples razão: aquele elemento que é o objeto direto na voz ativa vai se transformar em agente da voz passiva. Se ele for preposicionado, como são os objetos indiretos, eu não terei a possibilidade do sujeito na voz passiva. Então, só posso fazer voz passiva de verbos que sejam transitivos diretos ou, quanto muito, diretos e indiretos, porque é o objeto direto que vai se tornar o sujeito da voz passiva. Veja um exemplo aí. A declaração da parte foi registrada pelo escrivão. O verbo registrar é um verbo transitivo direto. Veja o outro exemplo. Os prêmios foram outorgados aos vencedores pelo presidente da associação. Outorgados por alguém. Na sequência dos termos da oração da língua portuguesa, nós temos um grupo de termos que são chamados acessórios. Acessório, a própria palavra está dizendo, são aqueles que acrescentam uma informação a mais, apresentam uma qualidade ou ainda servem até para enfeitar a oração. Esses termos são classificados de várias formas. Nós vamos ter, por exemplo, o adjunto chamado adnominal. É um termo da oração representado ou por um adjetivo ou por uma expressão que modifique o substantivo, e ele aparece em qualquer função que esteja, este termo que ele modifica, esteja aparecendo na oração. Eles vão funcionar, portanto, como adjuntos adnominais, isto é, eles estarão sempre próximos do nome, do substantivo, e muitas vezes do pronome. Veja quem pode funcionar como adjunto adnominal. Os adjetivos. Por exemplo, eu tenho substantivo homem, inteligente. Inteligente é um adjetivo, adjunto adnominal de homem. Homem bom, bom, a mesma coisa. Locuções adjetivas que podem expressar diferentes ideias também funcionam como adjuntos adnominais. Às vezes, eu tenho locuções adjetivas que nos dão a ideia de posse. Por exemplo, casa de Paulo, quer dizer, a casa pertence a Paulo. Ou então uma ideia de origem, água da fonte, a água que provém da fonte. Ou então uma ideia de matéria, pulseira de prata, feita deste material. Uma ideia de restrição, canários do sítio. Pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos também funcionam como adjuntos adnominais. Por exemplo, meu livro, meu é um pronome possessivo, este caderno é um pronome demonstrativo, nenhum lápis é um indefinido, aquela paisagem é um demonstrativo, cada semana, que livro você leu, todos eles vão funcionar como adjuntos adnominais. Os numerais também têm essa função, eles acompanham o substantivo. 3 casas, um lápis, vai funcionar, portanto, como um adjunto adnominal. Outro termo que é acessório da oração é o adjunto adverbial. Veja, a própria nomenclatura nos auxilia, porque ele vai estar junto do verbo, por isto, adjunto adverbial. É aquele termo, portanto, da oração, expresso por um advérbio ou por uma locução adverbial, que pode referir-se não só ao verbo, mas a outro adjetivo ou ainda a um outro advérbio. O adjunto adverbial exprime várias circunstâncias possíveis. Nós temos alguns tipos de circunstâncias que podemos exemplificar. Por exemplo, eu tenho uma circunstância de assunto. O professor dissertava sobre geografia. Sobre geografia é um adjunto adverbial de assunto. Eu tenho, por exemplo, uma causa.
A fulano tremia de medo. Esse de medo é um adjunto adverbial de causa. De companhia, por exemplo, dançava com Maria. Com Maria é um adjunto adverbial de companhia. Eu tenho de concessão. Saíram apesar da chuva. Apesar da chuva é um adjunto adverbial. De condição, por exemplo, só sairão com a minha licença. Ou então, não sairão sem a minha licença. Posso ter um adjunto adverbial de dúvida? Talvez aprenda a lição. Esse talvez, né, indica essa dúvida, essa condição de dúvida. Eu posso ter um adjunto adverbial de fim? Preparou-se para o passeio. Para o passeio é o adjunto adverbial. Pode ser de instrumento? Abriu a porta com a chave. Com a chave é o adjunto adverbial de instrumento. Pode ser de intensidade, escreve muito bem. Muito bem é a intensidade. Pode ser de lugar, moro na cidade. Na cidade é adjunto adverbial de lugar. Ou vou ao museu, ou saiu de casa. Posso ter ainda adjuntos adverbiais de modo, fala bem, saiu às pressas. De tempo, por exemplo, amanhã viajarão. Posso ter ainda de afirmação, o sim. Eles virão, esse sim é um adjunto adverbial de afirmação, pode ser de negação, não responderam às perguntas feitas. Encerrando os termos acessórios da oração, falta-nos o aposto, que é aquela expressão de natureza substantiva ou pronominal que vai se referir a um outro termo, a uma outra expressão de natureza também substantiva ou pronominal, para melhor explicá-la ou servir-lhe até de resumo. Veja no exemplo. Este livro foi escrito por Machado de Assis. Uma das maiores glórias da literatura brasileira, entre vírgulas, é o nosso aposto, que está explicando, dando uma ideia ou trazendo informações a mais sobre um termo anterior. Veja um novo exemplo. Para Gofredo da Silva Teles Júnior, eminente jurista está dando uma qualificação para o termo anterior e é o nosso aposto. Continuando o exemplo, para Gofredo da Silva Teles Júnior, eminente jurista, a personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da pessoa, logo é objeto do direito. Encerrando os termos da oração, existe o que nós chamamos de vocativo, que é uma expressão de natureza exclamativa, através da qual nós chamamos ou colocamos em evidência a pessoa a quem nos dirigimos. Por exemplo, quando nós dizemos, José, vem cá, José é o nosso vocativo. Ou então, sabei, caros doutores, que tal situação não pode perdurar. Caros doutores é o nosso vocativo. Com isso, encerramos os termos da oração da língua portuguesa. Até a próxima.